Oi, meus alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Maíra, professora de língua portuguesa. Estamos aqui no canal Juazeiro Cidade Educadora Aula em Rede. Venha comigo que hoje nós vamos estudar um assunto bem legal. Vamos lá! Como competências, vocês irão reconhecer textos atuantes na vida pública, considerando aspectos como a participação popular na perspectiva de solucionar problemas individuais e ou coletivos. Então, estamos trabalhando, com a atuação na vida pública. E como habilidades, ao final da aula, vocês irão reconhecer o gênero depoimento e suas práticas sociais, irão inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos de diferentes visões de mundo em textos literários, reconhecendo nesses textos formas de estabelecer múltiplos olhares sobre as identidades, sociedades e culturas e considerando a autoria e o contexto social e histórico de sua produção. Aula de hoje, depoimento, um gênero pessoal. De olho no gênero, vamos lá? O que vem a ser um depoimento? Bom, é um texto que narra fatos reais vividos por uma pessoa, ok? Então, nós estamos falando aqui da tipologia narrativa, um texto que tem uma sequência narrativa com início, meio e fim e que tem a função de narrar fatos reais vividos por uma pessoa. Esse texto, ele tem a intenção de ensinar algo a alguém, ou ainda ele vai servir como prova em um inquérito, por exemplo, tá bom? Então, essa palavra depoimento, quando a gente percebe, pensa logo em um inquérito policial. Mas vamos lá. Aqui, o texto, ele narra uma história real. Sua finalidade é compartilhar uma experiência vivida, passando a mensagem de otimismo e superação para o leitor. Então, gente, quando se constrói um depoimento, a personagem que viveu aquele depoimento, ele tem algo para mostrar para a gente. Para nós, enquanto leitores, tem uma mensagem, uma filosofia de vida, alguma coisa aconteceu naquele recorte da vida dele e ele pretende agora ajudar outras pessoas, passar uma mensagem positiva, motivacional e de superação dele e que a gente possa ficar inspirado com aquilo, tá bom? E a exposição desse depoimento pode ser escrita e pode ser também oral. Eu trouxe aqui um depoimento, de Elza Soares. Vamos acompanhar? Eu era uma criança que não tinha nem 10 anos, mas ajudava minha mãe, que lavava roupa para fora. Como era comum naquela época, início dos anos 1940, não podíamos usar o elevador social dos prédios, só do serviço. Uma coisa estúpida, mas naquele dia, que eu nunca esqueci, o elevador de serviço estava dando defeito. Com uma trouxa de roupa nos braços, minha mãe não viu que a cabine estava em outro andar, quando abriu a porta e se esborrachou no fosso. Foi uma cena desumana. O porteiro não avisou sobre o defeito e tampouco nos deixou usar o elevador social. Empregados, quase sempre negros, não podiam. Minha mãe se machucou bastante, mas mesmo assim ninguém foi solidário com ela. Teve que sair pelos fundos para não incomodar os moradores. Só muitos anos depois, já adulta, é que consegui processar essa imagem. Eu sabia o que era o racismo, mas não desconfiava que podia tomar essa dimensão. É uma doença que continua até hoje, para a qual infelizmente não tem vacina. Então, percebam aí o depoimento de Elza Soares, em que na vida autobiográfica dela, ela fez um recorte e trouxe para nós um depoimento sobre algo que aconteceu, uma história real que aconteceu na vida dela. História boa? Não. Às vezes o depoimento ele é positivo, mas em sua maioria as pessoas retratam para o outro algo de ruim que aconteceu, mas esse algo ruim que acontece na vida dele é superado por ele mesmo, pelo personagem, que no caso aí, Elza Soares, Então, quais são as características do depoimento? Para ser depoimento tem que ser uma história real, uma experiência de vida, pode ser positiva e pode ser negativa. Tem que ter os elementos da narração, que tanto a gente conhece, Os elementos da narração são quais? Então, lembram lá? Nós temos personagens, nós temos também o tempo, o espaço temporal, onde foi que temos o espaço onde aconteceu, o tempo, personagem não pode faltar, narrador tem que estar presente, a situação inicial. Nós temos que ter várias composições para formar
o texto narrativo, como já foi explicitado em outras aulas, tá bom? E outra coisa que não pode faltar é o narrador em primeira pessoa. Eu que estou contando, tá bom? E essa primeira pessoa é protagonista, é personagem principal, não esqueçam. Os pronomes utilizados em primeira pessoa são eu, meu, minha, seu, sua, sempre vai estar retratando com a primeira pessoa. E os verbos no presente e no pretérito, sempre lembrando o que aconteceu há tempos passados. Então, o depoimento, como eu já falei, pode ser oral ou escrito, e ambos denotam a preocupação com a exposição de experiências. Então, com relação à linguagem, o depoimento oral pode se expressar em qualquer variedade linguística. Já o depoimento escrito, muitas vezes, por estar em textos jornalísticos, né, em suportes jornalísticos, vem com a linguagem mais formal, tá bom? Então, o depoimento é mais utilizado no âmbito jurídico e policial. Então, nós vamos ver que muitas vezes, em sua maioria, o depoimento ele vai caminhar por esse lado, né, que em juízo é aquilo que uma ou mais testemunhas afirmam verbalmente. Né? Onde é que eles aparecem? Em delegacias de polícia. Neste ano, nós tivemos 2 fatos aí que foi bem falado, né? Então, nós temos aqui Ronaldinho Gaúcho prestou depoimento no Paraguai. Vocês vão ver nos slides que a imagem vai estar bem clara e nítida para vocês. E também tivemos o depoimento de Sérgio Moro à Polícia Federal. Então, são 2 depoimentos aí, né? Então, nós temos o depoimento que vai fazer um relato pessoal e nós temos também o depoimento em que eles vão à delegacia para falar, testemunhar a respeito de alguma coisa que aconteceu, tá bom? De algum fato que aconteceu. E aí, esses depoimentos são registrados pelo escrivão policial para encaminhar à autoridade competente. E agora, gente, eu trago um texto para vocês. Um depoimento bem interessante, leiam com atenção, certo? E vocês, depois de ler esse texto, vocês vão responder 1 e 2, tá bom? Então, depois de fazer a leitura, vocês irão perceber que no primeiro diz o seguinte: o texto lido é um depoimento. Analise e responda as questões abaixo. Letra A. Por que podemos afirmar que a personagem do texto sofreu bullying? Bom? B. Explique com suas palavras o que significa bullying. E o segundo, o propósito do depoimento narrado no texto é servir como prova em um caso judicial, narrar episódios supostamente reais ou contar uma experiência vivida como uma narradora protagonista. Bom, só uma vocês vão marcar. Então, no mais, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no canal Juazeiro, Cidade Educadora, Aula em Rede. Beijo!